Alô, boa tarde, está no ar o Espaço Esportivo desta terça-feira, expectativa do jogo de amanhã, Coritiba e Ceará no Couto Pereira, semifinal da Copa do Brasil, expectativa também para o jogo de hoje à noite na Vila Capanema, Paraná e Portuguesa, o Paraná que arrancou bem na Série B do Campeonato Brasileiro e claro, o torcedor esperando mais uma vitória, aí o time ficaria com 6 pontos e consequentemente, assumiria a liderança da Série B do Brasileirão. Bom, vamos falar também do Atlético Paranaense. Hoje pela manhã, 9 jogadores foram afastados, viu? A diretoria do Atlético não quer que se fale dispensa, né, Juninho? E aí, agora vai? Pô, já mandaram 9 embora, tudo bem? Massa, Percy, amigos que estão assistindo os atleticanos de casa aí. Não sei, não consigo entender esse negócio de afastar, dispensar, para mim é tudo a mesma coisa. E tá faltando nome nessa lista, presidente. Tá faltando nome nessa lista ainda. Boa tarde a todos aí. É mesmo? Eu acho. Percy só dá risada, cara. Mas também nem tanto, né, Crispim? Esses três. Boa tarde, Juninho, Fumaça, Crispim, amigos. Nem sempre só dá risada. Aliás, também, preocupação, né? Percy, hein? O melhor ataque do Brasil já não marca há 3 jogos. Exatamente. É preocupação? Então, é que assim, né, Crispim? Eu falo sempre do jogo a jogo, né? A partida contra o Palmeiras, por exemplo, o Coritiba nitidamente foi administrar o jogo, né? O Palmeiras também, como time grande que ele precisou dar uma satisfação para sua torcida também, depois daqueles 6. E o Coritiba não ia forçar muito a barra aí, em que pese fez um jogo, imagino assim, até equilibrado lá. O Emerson teve a infelicidade de fazer um gol contra, depois uma bela cobrança de falta do Assunção lá, mas tudo bem. Depois contra o Ceará, jogo difícil também, cara. Jogar lá no PV lá não é fácil não, né? O Coritiba foi lá, buscou um empate que foi importante. E agora, aí foi realmente o que destoou um pouco, foi essa derrota contra o Atlético Goianiense, mas que a gente entende, né? Os jogadores, com certeza, cara, estão com a cabeça no jogo de amanhã. Não tem jeito, não tem como ser diferente. Legal. Antônio Carlos Ribas, né? Os caras reclamaram tanto de uma voz do Paraná aqui no Espaço Esportivo. O Fumaça que, anos e anos e anos atuando na imprensa esportiva aqui do estado do Paraná. E esse Paraná, Fumaça, agora vai, não? Antes de mais nada, Crispim, obrigado pelo convite para Obrigado participar com vocês. Eu acho que agora o Paraná chegou numa situação, Crispim, Juninho, Percy, que não tinha como ficar pior do que estava, né? A situação do Paraná Clube, pelo que o Paraná viveu no começo desse ano, o rebaixamento para a 2ª divisão do Campeonato Paranaense, que é uma coisa assim inimaginável, né, para um clube que nasceu, né, para ser um dos grandes clubes do futebol brasileiro, uma coisa assim que ninguém poderia imaginar. Pior do que está, não ficava. Eu, Crispim, posso até estar enganado e sendo otimista demais, eu acho que o Paraná Clube montou um time para brigar pelo título dessa Série B do Campeonato Brasileiro. Não é cedo não, Fumaça? Eu acho que pode até ser cedo em virtude, né, do tempo que o time vai ter que se entrosar, criar mecanismos, né? O técnico Ricardo Pinto ele saber exatamente quais os jogadores vai colocar e que tipo de formação vai utilizar daqui para frente, mas eu acho que pelos nomes que o Paraná contratou, principalmente esse pessoal que veio do interior do Paraná, eu repito, Crispim, torcida do Paraná Clube, posso estar redondamente enganado e está sendo também um pouco precipitado, mas eu acho que o Paraná Clube tem time sim para brigar, na pior das hipóteses, para ficar entre os 4 dessa Série B do Campeonato Brasileiro. Emerson Assunção, o Heracles não serviria para o Coritiba? O Heracles que foi afastado, lá dispensado do Atlético? Eu acho meio complicado, né? Na fase aí que a gente está, eu acho que os critérios de contratação aí que o Felipe Ximenes, né, o pessoal da diretoria de futebol tá adotando, tem dado certo, né? Então eles estão fazendo contratações pontuais, criteriosas aí. Eu acredito que não seria um bom nome, não. Bom, vamos falar então do Paraná. O Paraná que, se vencer hoje, pode assumir a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. E aí é o seguinte, vai ter 10 dias para arrumar a casa para a partida contra o Americana pela 3ª rodada. E além do mais, Fumaça, acertar aí documentações, né? Rony Dias, Júnior Urso, Paulo Miranda, o Jefferson, deixar essa galera aí toda regularizada. Tem muita gente ainda, né, Crispim, para ter a situação regularizada. Tem muitos jogadores aí que não foi possível ainda regularizar a situação desse pessoal. Por isso que eu acho que agora não pode nem reclamar de opção. Opção tem à vontade. E a qualidade desse grupo do Paraná Clube é muito boa. Pois é. E para hoje é o seguinte, o Anderson está confirmado no setor de meio campo. O Henrique vai jogar improvisado na lateral direita, por quê? Acontece que o Lisa tomou uma pancada forte na cabeça na partida contra o Ituiutaba e por precaução vai ficar de fora desta partida de hoje à noite contra a Portuguesa. O Lisa que teve
pouca chance lá no Atlético, né? Jogou apenas 4 jogos, já foi criticado. Enfim, hoje está aí no Paraná na expectativa de um bom campeonato. A estreia dele foi ótima contra o Ituiutaba. Ele foi muito bem. O time está pronto com o Zé Carlos, Henrique, o Castan, Cris e Lima, Anderson, Serginho, Thiago Santos, aquele jogador esse Cianorte, e o Wellington, que atuava pelo Arapongas, na frente Kelvin e Léo. É o time do Paraná para pegar a Portuguesa hoje à noite na Vila Capanema. O Romário Paranista, o Paraná teria chances de lutar por alguma vaga, né? Entre as 4 vagas que dão o direito de disputar a Série A no ano que vem. O Fumaça já aposta no título já. Não, eu acho que entre os 4 o Paraná tem todas as condições, tem todo, pelo elenco que foi montado, o Paraná tem todas as condições de brigar por uma dessas 4 vagas. Vamos conferir aí como está a Lusa do Canindé, a Portuguesa, para o jogo de hoje à noite na Vila. Conferindo. A imagens do último treinamento, né? O último treinamento da Portuguesa, o time que venceu por 4-0 na primeira rodada, né? O Náutico foi o adversário da Portuguesa. É só dar um retorninho aí que a gente já localiza, né? Ficou posicionado ali nas imagens, né? Mas essa é a Portuguesa do técnico Jorginho, hein, Fumaça, que você conhece muito bem. Bom técnico. Eu acho, o Crispim, até ontem estava comentando com alguns torcedores do Paraná Clube, o Paraná Clube deu azar nesse comecinho de Campeonato Brasileiro. Porque se o Paraná Clube, depois de ter ganho fora de casa do Ituiutaba, que é uma equipe modesta, uma equipe fraca, se o Paraná Clube pega hoje um Salgueiro, o Icasa, um time de um porte menor, e o Paraná Clube ganha hoje, ele poderia ganhar moral, porque seria um dos líderes do campeonato. E o time da Portuguesa, eu acho que de toda essa primeira fase do campeonato, primeiro turno, o time da Portuguesa nos times mais difíceis. O time da Portuguesa fez um ótimo campeonato paulista, está entrosado, já tem conjunto. Acho que a Portuguesa hoje vai ser uma carne de pescoço. Legal. Vamos ouvir então o que diz o técnico Jorginho, conferindo. A dedicação do segundo tempo, a velocidade, o toque de bola, a força que nós tivemos no segundo tempo, essa é a ideia de jogar. Está nesse estágio ainda de aguentar os 90 minutos? Não. Mas essa é a ideia e essa é a forma que nós vamos tentar jogar. A meta da Portuguesa tem que sempre ser entrar os primeiros, e de preferência o primeiro. E só jogo a jogo, você tem que ter, aliás, jogo a jogo. Você tem que tentar ganhar do Paraná, essa é a ideia, somar 3 pontos. Quanto mais você joga para frente, mais longe você fica da derrota, mais longe o adversário fica do seu gol. E essa é a ideia que nós queremos e vamos tentar colocar em prática. Esse Jorginho aí é um bom treinador, mas aquilo que o Fumaça falou também tem um lado oposto, né, Fumaça? Se ganha a Portuguesa também, que é um time já embaladinho, aí ganha mais moral ainda, né? Porque lado, né? Além do que é um confronto direto, né? Se você analisar o campeonato todo, é um confronto direto aqui e depois no segundo turno vai ser lá em cima. Vai ganhar muita moral se ganhar hoje. Com certeza, né? Daí embala de vez, né? Por aí. Bom, daqui a pouquinho tem arquivo da bola, vamos conferir como foi Paraná e Portuguesa no primeiro turno, no ano passado, o jogo disputado na Vila Capanema. O Picareta diz aqui, vidente Marcos Malucelli, filosofia do Atlético, muitos volantes e nenhuma direção. Que medo do nosso presidente, diz ele. Falou que o Atlético iria ser campeão paranaense, errou. Falou que o Atlético seria campeão da Copa do Brasil, errou. Antes do jogo contra o Vasco, falou que o Atlético iria passar de fase, também errou. No aeroporto, para o Juninho, né? É verdade, Juninho? Que o presidente falou para você que o Atlético não vai cair para a segunda divisão. E aí o Picareta diz assim, que medo que eu fiquei agora. Pois é, a conversa que eu tive com ele foi as críticas, né, que eu já falei aqui no outro programa que eu falei para o presidente, né, olho no olho. Ao me despedir dele, eu desejei boa viagem e pedi para ele que quando ele deixasse o cargo dele, esperava que ele não deixasse nosso time na segunda divisão. E ele falou que isso com certeza não iria acontecer, mas a gente está apreensivo, presidente. Tá bom, vamos ao arquivo da bola. Vila Capanema, ano passado, Série B do Campeonato Brasileiro, vitória tricolor sobre a Portuguesa. Conferindo. Aí o seguinte, o primeiro gol foi do Irineu contra. 1-0 para a Portuguesa. Tava um frio nessa noite, Crispim do céu. Eu tava lá. Tava lá, né? Que rodada que foi essa, Crispim? Puta, eu não me lembro que rodada.
O Alessandro Lopes, o zagueiro ex-Atlético, Juninho, fez 1-1. Porque o Paraná não pode cometer o mesmo erro do ano passado, né? Desmontar o time depois também, né? O Luiz Camargo fez 2-1, confirmando a vitória do Paraná. E aí no segundo turno foi aquele desastre, né? Você está lembrado, Fumaça 6-1 para a Portuguesa, mas ali teve história, né? O jogador pediu para não viajar, o Camargo, por exemplo. O Camargo não pediu para não viajar. Aquele jogo, Crispim, até hoje ninguém conseguiu decifrar exatamente que alguma coisa de anormal aconteceu naquele jogo, né? O que aconteceu, que nem o caso do Ronaldo na Copa de 98. Os anos vão se passar e ninguém nunca vai chegar a uma conclusão sobre o que aconteceu naquele jogo, né? Vai ser uma lenda, né? Tem imagens aí do 6-1, um jogo, muita gente diz assim, um jogo para ser esquecido. Não é para ser esquecido, não, é para ser lembrado. Servir de lição, né? E que os erros cometidos naquela partida não sejam cometidos hoje à noite na Vila, né? É verdade. Foi uma goleada, assim, absurda. Era o Roberto Cavalo? Não, era o Marcelo Oliveira. Não, já era Marcelo Oliveira. Foi a última dele. Marcelo Oliveira. O grande problema, dentro disso que o Percy estava falando, e que o Juninho também falou a respeito do presidente do Atlético, o grande problema, Crispim, é como na vida você achar que nada vai acontecer com a gente. Cair para a segunda divisão só acontece com o time do interior. Imagine, cair na segunda divisão, para a segunda divisão do Campeonato Paranaense, não. Isso aí é só time do interior, time pequeno. Cair no Campeonato Brasileiro, não. E aí não valoriza a primeira rodada, a segunda ou terceira, que vale tanto quanto a penúltima ou última rodada do campeonato. Sem dúvida.